Olá, tudo bem? Sou Gisele, terapeuta, e venho a partir de hoje trazer para você uma série sobre as feridas da nossa criança interior. Convido você a participar comigo em cada vídeo de profundas reflexões que vão nos levar muitas vezes ao âmago das dores que estamos carregando desde a mais tenra idade. Vamos buscar a um nível mais profundo, consciente e inconsciente, trazer essas feridas para que a gente possa ir acolhendo elas, tornando elas conscientes. Podemos acolhê-las e transformar essas sensações tão pesadas que muitas vezes carregamos do passado e que reverberam no nosso momento presente, dificultando também a nossa vida de adultos. Aguardo você em todos os vídeos. Beijo de luz. Seguindo o conteúdo da nossa série Feridas da Nossa Criança Interior, hoje eu quero falar um pouco sobre como a criança se identifica como membro da família. Primeiro, todos nós sabemos que tudo que existiu no campo da vida, principalmente dentro do nosso sistema familiar, é um campo de informações, é um campo de histórias, de experiências que são passadas de geração para geração. Cada integrante que chega é permeado por todo este campo de sentimentos, emoções, histórias, pensamentos, formas de lidar com as situações. Por isso, muitas vezes, nesse conceito tão amplo, de todas as experiências e que nós pontuamos como pertencentes a isso tudo, porque afinal de contas, todos que estão tecendo a vida de geração para geração fazem parte. Então a criança tem dificuldade em encontrar o próprio caminho, em ser ela unicamente ela mesma. É algo assim um pouco desafiador em que uma pessoa se delimite pelo que ela é e não de onde ela vem, com quem ela conviveu e que experiências estão somadas à sua cadeia de histórias. As histórias por si só já trazem esse jeito, essa forma de ser. Por quê? Porque as histórias que envolvem a criança vão fazendo com que ela vá nutrindo uma percepção do mundo e também de si mesma. Veja se faz sentido isso. Quando uma criança escuta que o mais certo é ser obediente e fazer o que os pais desejam, ela vai ter dificuldade em dizer aquilo que está em desacordo com o que esperam dela. Como que ela pode transgredir isso? Então, ela vai ter dificuldades nesse sentido. De colocar, às vezes, suas necessidades, suas vontades e sua forma de lidar com algumas situações. Até porque os pais estão ali para assisti-la, direcioná-la. E justamente é de acordo com as próprias experiências que os pais colocam a forma de certo e errado, de bom ou ruim. Então, esse é o primeiro processo. Todos nós fazemos parte. E muitos de nós vamos ter dificuldade em encontrar o próprio caminho porque estamos totalmente moldados pelos exemplos que nos permeiam. Outra característica que faz essa conexão da criança como membro da família são as questões de onde os pais estão. A criança que não se sente vista, atendida, aceita, amada pelos pais,
ela vai, de certa forma, olhar para onde os pais olham. Aonde estão os pais? Como falamos no vídeo passado, às vezes os pais estão dentro das suas próprias dores, as faltas e as experiências que às vezes causaram tristeza, transtorno, dor, abandono e tantas outras. E a criança vai e se conecta exatamente naquela informação aonde os pais estão conectados. Então isso faz com que ela vá no que a gente chama de amor cego. O amor cego é que a criança não tem entendimento do que é dela e do que não é. Ela simplesmente se conecta com aquilo que ela vê, com o que ela sente. Se ela sente dificuldades em se conectar com a mãe, ou a mãe não está presente para ela, ela vai olhar naquilo que a mãe sente. É uma coisa bem inconsciente. Por isso chamamos de um amor cego. Da mesma forma, se ela busca a segurança do pai e o pai também não está ali disponível para ela, por alguma situação, ela vai se conectar com aquilo para onde o pai olha. Por isso é importante a gente perceber que muitas vezes o nosso lugar dentro do sistema familiar vai estar conectado nesse amor cego dos filhos para com os pais e para com o seu sistema de origem, e que nesse amor a gente fica leal ao que é invisível, ao que às vezes não é entendido racionalmente, é apenas sentido e é uma ação inconsciente. Nessa lealdade invisível e neste amor cego, nós vamos nos conectar com duas formas dentro do nosso sistema, como membros dessa família. A primeira forma, vamos nos conectar no sentido de dor. Aquilo que foi falado, tantas gerações sabem de uma história de muita dor. Então, a criança em nós vai se conectar com aquilo que dói, com aquilo que fez sofrer. Por quê? Porque se de uma, duas, três gerações é falado sobre aquele sofrimento, a criança se internaliza com aquilo e ela também sofre. Da mesma forma, o outro lado onde há a conexão da nossa criança interior tem a ver com o amor, com uma certa consternação, compaixão ou até pena ou dó. Dentro de um sistema familiar, muitas pessoas que sofreram, elas acabam sendo vistas muitas vezes como com pena, como vítimas de uma situação. E aí esse amor cego faz também com que algumas crianças fiquem conectadas nesse amor de consternação. Então tem o amor que vamos pela dor, pelo sofrimento, pela exclusão de algo, alguém que fez alguma coisa que gerou danos. E ficamos leais a isso. Veja só, nesse exemplo que eu preparei para vocês. Então, aqui está um antepassado que passou por alguma situação de perda, uma grande perda financeira que causou a falência e a dificuldade de sustentação da família. Nesse sentido, a outra integrante da família teve que ir buscar trabalho de um jeito que gerou muito esforço. Porque ao gerar esse esforço, essa integrante da família deixou a família ou as crianças, que também juntas com ela começaram a trabalhar em algo muito difícil, muito pesado, às vezes algo que não era comum ou conhecido. Vamos hipoteticamente dizer que aqui era um trabalhador rural que perdeu as suas terras. E em detrimento disso, a esposa e os filhos tiveram que trazer calos nas mãos para começar a suster a família. Essa entidade paterna, nessa dor, se entregou ao vício.
e não teve mais força para suster a família. Cada filho que segue com essa história dentro deles fica com uma marca, como uma dor. E cada um vai tendo aquelas duas nuances que eu comentei antes. Ou alguns vão ficar consternados com a mãe e vão seguir na dor da mãe. Outros podem ficar com a exclusão, a raiva, o julgamento daquele que causou, de certa forma, essa situação. Então vamos ver a lealdade invisível da pena, da dor da mãe, e vemos a lealdade invisível daquilo que a gente não aceita, daquilo que a gente tem a dor, que é a exclusão. E cada um desses filhos vão continuar a vida e vão contar essa história para os seus filhos, que o vô perdeu tudo e a avó e eles tiveram que trabalhar, que foi muito difícil. E aqui dessa família gerou você. Você é o neto ou é a neta dessa história. E para você que é a criança desse sistema, você também vai acabar ficando ou na consternação da dificuldade que a avó e os tios e tias passaram, e vai excluir, de certa forma, o vô pela dor, pelo dano que ele causou. Então aqui fica bem claro essa situação que eu comentei das lealdades invisíveis e que faz com que a gente se posicione como membro da família, neste olhar de dor, tanto no conceito do que a avó teve que assumir além das suas capacidades, como na perda do avô, né, que se entregou, que se enfraqueceu, que se culpou e que foi assim que acabou perecendo. A lealdade dessa informação de dor, seja pela consternação do amor cego, seja pela dor que gera o dano e causa a exclusão, a essa criança que está aqui vive com isso dentro dela. E pode sim vivenciar as duas nuances que estão marcadas no sistema familiar. Se essa criança for uma menina, ela pode, assim como a avó, casar com um homem que de alguma forma vai faltar para ela. Se essa criança fica em lealdade com a dor que o avô causou, ela pode passar por muitas perdas. Ela pode ter possibilidades de muitos ganhos, mas ao mesmo tempo ela pode passar constantemente por essa sensação de fracasso, de perda, não só financeira, mas do gosto de viver, pelas coisas e circunstâncias que se passaram. Agora, quando que a gente pode assumir o nosso lugar como membro da família, sem ficar pertencente às lealdades invisíveis, às histórias de dor do nosso sistema? Como que a gente pode encontrar o nosso lugar? É quando a gente olha para tudo isso e começa a nutrir no sentir e no pensar essas palavras que vão gerar sensações e sentimentos. Deixo com vocês o que é de vocês. Não julgo mais, aquilo que todo mundo disse que você fez de errado. Não sinto pena, vó, daquilo que você teve que passar, porque eu vejo a força em você. Eu sinto muito, pai, mãe, tios e tias, pelas circunstâncias que vocês passaram. Foi assim que vocês deram conta. Foi assim que vocês continuaram, tiveram força. Vocês venceram o que coube a vocês vencerem. Deixo com vocês
com muito respeito ao que coube a cada um ser e dar. E tomo, olha, dá até uma sensação aqui, e tomo a força da vida que veio através de vocês. Eu tomo a vida e peço que vocês abençoem para que eu siga no meu próprio destino. Eu sigo no meu destino, deixando vocês em paz com o destino de vocês. E fico grato e sou grata por terem continuado no preço que foi, na dificuldade que foi, para que a vida pudesse vir até a mim. E dessa vida eu faço dela algo bom. Desenvolvo um amor real, o amor que sabe e que sente-se em paz com aquilo que cada um pôde ser e viver, com muito respeito a tudo que foi vivido por quem veio antes. Assim, começamos a desatar esses laços invisíveis de dor que estão amarrando as pessoas do nosso sistema familiar e que bloqueiam o viver de todos nós que somos descendentes. Quando a gente olha para as histórias de dor que nos envolvem e percebemos que a raiz delas estão ligadas e conectadas a essas lealdades invisíveis, a esses pertencimentos, quando nós tomamos consciência disso, nós damos um passo para frente, liberando não só a nós, que somos as crianças do nosso sistema, mas nós liberamos eles também. Porque se internamente julgamos, temos pena, desejamos que o destino do que foi fosse diferente, isso agride a nossa própria existência e fere aquilo que foi podido viver para cada um. Então é o respeito profundo ao que cada um pôde ser. Só ficamos leais se julgamos e excluímos. Só ficamos nessa lealdade de dor invisível se também queremos tirar a dor daqueles que vivenciaram a dor. Então, se isso nos torna mais conscientes, é porque hoje podemos buscar esse novo jeito de ser. Sermos fiéis a dar sequência à vida que recebemos e com gratidão seguirmos em paz. Veja se isso faz sentido para você, se te ajuda a encontrar o seu lugar dentro da sua família. Pertencer sim, pertencer à vida e dissolver as amarras e os laços invisíveis, conscientes ou inconscientes, que causam dor. Respeitar os destinos faz com que você encontre o seu próprio destino. Beijo de luz. Até o próximo vídeo.